Olá, meus amigos, estamos começando mais uma semana e, obviamente, mais um Bom Dia Mercado. No nosso planejamento dessa segunda, o principal foco é o jogo do Vasco com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas temos também no cenário europeu a Juventus do Thiago Motta, a nova Juventus, enfrentando o Verona, que já complicou a vida do Napoli nessa temporada. Além disso, temos Série B do Campeonato Brasileiro e outros jogos complementares para poder comentar. Lembrando que essa é a última semana antes da primeira data FIFA da temporada 24-25, tá? Então, data FIFA para quem não gosta, tá chegando, então vamos aproveitar essa semana da melhor maneira possível. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível, como sempre, para essa segunda-feira, dia 26 de agosto. Vamos começar com o seu like no vídeo se você puder, tá? Um convite também para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, ajuda sempre o YouTube a divulgar para mais pessoas. Vamos começar o nosso planejamento falando sobre a Juventus, que estreou com mini goleada, né? 3-0 para cima do Como dentro de casa e enfrenta a equipe do Verona, que já estreou com os mesmos 3-0 para cima do Napoli. O nível de enfrentamento, de dificuldade da equipe do Verona foi muito maior do que o da Juventus. Era esperado que a Juventus vencesse o Como em casa, mas não era tão esperado que o Verona vencesse com tanta facilidade a equipe do Napoli. Por isso que a gente tem que já deixar um pouquinho de dúvida, de barba de molho sobre esse Verona. Eu vou dar uma olhada aqui como é que foi o desempenho do Verona nesse jogo, de maneira daquele gráfico, né, que a gente gosta de olhar de pressão. Olha só, o Verona jogou sem a posse na maioria do tempo e é bem mais ou menos o que a gente espera desse jogo com a Juve, uma Juventus tomando conta do jogo, tendo controle da posse, e o Verona jogando sem ela e aproveitando o máximo possível quando tiver essa posse. E foi o que aconteceu. O Verona voltou para o segundo tempo com um pouquinho mais de posse, marcou o gol. O segundo gol foi um gol praticamente de contra-ataque e o terceiro também. E aí o terceiro já naquele cenário de desespero, né? Onde provavelmente o Napoli foi para cima com tudo, tomou mais um. Então dá para dizer que a posse de bola nesse jogo aqui, balizando o que a gente viu no jogo contra o Napoli, ela não vai ser a fiel da balança. A Juventus com a posse de bola, ela não vai definir uma entrada a favor da Juventus para mim como um trader. Ela é só o início, a partida da minha leitura, ok? Estamos combinados? Porque provavelmente o Verona não vai precisar da bola para criar perigo, certo? Então a Juventus, quando tiver essa bola, ela vai ter que ser efetiva, porque parece que o Verona se defendeu muito bem. Então a Juventus vai ter que ter efetividade, vai ter que aproveitar. E obviamente quando não tiver essa posse, a Juventus vai ter que defender muito bem também, porque o Verona sabe aproveitar. Mediante o que a gente viu do Verona contra o Napoli, a gente pode dizer aqui que a Juventus é um favorito que pode se complicar. É cedo para dizer? Claro, é cedo pra caramba. Mas dando esse crédito, essa moral também pro Verona, pelo que fez com o Napoli. Tudo bem que o time do Napoli ainda está, né, numa transição, numa evolução, depois do título italiano, mas a Juventus também vai passar por uma com o Thiago Motta. Acho que não está tudo resolvido, ainda tem algumas coisas. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. É um jogo para correção de preço, só que tomem cuidado. Por quê? Se eu tenho, vamos voltar aqui. Se eu tenho uma Juventus, vamos supor que o gráfico da Juventus aqui seja o gráfico azul, tá? Como foi o do Napoli contra o Verona, perdeu de 3-0. Se eu tenho uma Juventus com a posse desse jeito no primeiro tempo, como o Napoli teve, a cotação da Juventus não vai corrigir de maneira a diminuir a probabilidade de vitória ou aumentar a probabilidade de vitória. Muito provavelmente ela vai estabilizar. Quem pode acabar mexendo um pouco é a cotação do Verona, mas provavelmente não vai ser um movimento tão grande, porque o mercado já vai olhar para o Verona com outros olhos depois do que ele fez contra o Napoli. Só se as barrinhas da Juventus, né, ou se a pressão da Juventus for muito grande para que a correção do Verona aconteça, e aí sim estar contra o Verona nesse caso é interessante, e até a favor da Juventus. Mas aí você tem que olhar o jogo ao vivo. Para você que é um punter, eu sei que a vontade é enfiar uma moeda ali, um back na Juventus e dane-se, mas vamos tentar raciocinar. Se o Napoli foi na casa do Verona e tomou de 3, 1,75 para a Juventus, a cotação do Napoli era 1,70, 1,75 para a Juventus. Não é uma cotação mais perigosa? Ela não está numa linha tênue já? Tá meio esticada, tipo, sabe, quando você empurra o negócio para baixo assim, ele tende a voltar. Pode ser que a Juventus até vença com facilidade, mas com essa cotação eu não vou te indicar que você esteja a favor. Tenta mensurar o risco de jogar contra o Verona lá, nessa cotação,
e tenta buscar uma cotação mais elevada. De preferência, mais para cima, 2,20, 2,50. Um cenário onde a Juventus talvez esteja com dificuldade de marcar, num segundo tempo começando. A Juventus parece que entrou no jogo, talvez buscar um empate anula, talvez buscar uma vitória da Juventus com uma cotação mais alta, tá? Das últimas vezes que eles jogaram, né, que eles estiveram frente a frente, o histórico para a Juventus é muito bom. São 5 jogos sem derrotas da Juve. A última derrota da Juventus foi em 2021, também na casa do Verona. Então, das últimas vezes que a Juventus visitou o Verona, 1-0 em 2022 e 2-2 em 2024. Em 2023, é porque o jogo, a temporada 22-23, o jogo acabou acontecendo no final do ano, então foi 22. Mas das últimas vezes, ó, derrota da Juventus na casa do Verona. Vitória da Juventus por 1-0 na casa do Verona. E empate 2-2. Então, um empate, uma vitória e uma derrota, tá? São 5 jogos sem derrota até o momento, nos confrontos diretos. Em 20 jogos consecutivos, o Verona sofreu gol para a Juve. E em 4 dos últimos 5, a Juventus foi a primeira a marcar. Não é um confronto de tantos gols, tá? Esse aqui foi exceção, ó. Na maioria das vezes é 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-1, 1-1, 1-1, 2-1, 2-1. Não é um jogo de tantos gols. O teto ali tá sendo 3 gols. Então, se for para trabalhar gols aqui, olharia para no máximo o over 1,5, ok? Não duvido de um ambas marcam. O mercado duvida, mas eu não duvido. Vamos ver como é que a Juventus se sai contra o time do Verona, defensivamente falando. Mas eu gostaria de se for para trabalhar a vitória da Juve, com uma cotação mais elevada, tá? Não acho que vai ser um jogo fácil. Outra partida que a gente vai ficar de olho hoje, obviamente, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Eu vou te dar outras opções de complementos, mas essas são as 2 partidas que eu pretendo me focar. O Vasco vem de 5 jogos de invencibilidade, né? Vamos pegar aqui os jogos do Vasco. 2-2 com o Criciúma, gol do Bolais praticamente no último lance do jogo, lá na casa do Criciúma. Vem de uma vitória no Clássico Carioca contra o Fluminense 2-0. Acho que esse jogo foi no Newton Santos. 1-0 contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, classificação confirmada. E um empate 2-2 com o Bragantino. Além do jogo 1-1 contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Então, esses jogos entram em pauta porque se torna aqui o 5º jogo de invencibilidade. No Brasileirão, empate contra o Bragantino, vitória contra o Fluminense e empate contra o Criciúma. O Atlético Paranaense vem de classificação para as quartas da Sul-Americana contra o Belgrano, 2 vitórias, mesmo com um homem a menos na Argentina, punindo o Belgrano no contra-ataque. Guarda esse termo. Punindo no contra-ataque. Segura aí essa informação. Perdeu para o Juventude em casa, foi uma zebra. Com todo respeito ao Juventude, mas o Atlético Paranaense em casa é muito, muito forte. E o Juventude em casa não era. Mais uma vez, uma zebra. Isso acontece, né? Tinha vencido de novo o Belgrano, empatado com o Internacional e perdido para o Grêmio. No cenário do Brasileirão, utilizando o PDF de apoio, se você não é membro do canal, fica o convite para você clicar aqui embaixo em Seja Membro, tem também um link na descrição. Você vai ajudar esse canal, o valor é totalmente simbólico e, obviamente, você vai ter acesso ao BDM mais cedo e aos PDFs de apoio todos os dias disponibilizados para mais de 150 competições. Tá? Isso facilita muito. A gente bate o olho e já percebe que o Vasco, dentro de casa, ele não perde há 8 partidas. Foram 2 vitórias seguidas no máximo, né, em relação ao embalo, mas 4 vitórias nos últimos 7 jogos e 3 empates. O Vasco saiu na frente em casa em 55% dos jogos. Isso mostra um pouco de iniciativa. Poderia ser melhor, mas mostra. Tá? Falhou pouco em marcar, o Atlético Paranaense já falha um pouco mais, e ficou quase 40% dos jogos sem sofrer gol. O problema é que quando sofre, o Vasco tem sofrido mais do que 1. A média de gols sofridos do Vasco é de 1,45, quase 1,5 gol por jogo em casa. Já o time do Atlético Paranaense não marca tantos gols como o Vasco, mas também sofre menos gols. Não tem uma iniciativa tão grande, não sai tanto na frente do placar, mas nos últimos jogos fora de casa, já teve aqui uma melhora significativa, ao ponto de levar o Atlético Paranaense para a 4ª melhor campanha fora de casa no Brasileirão. Bom isso aqui, né? Bom. 3 vitórias nos últimos 5 jogos e um empate. Apenas uma derrota, se não me falha a memória. A derrota fora de casa do CAP foi para o Bragantino. Foi aquele confronto, né, entre Copa do Brasil e tudo mais. Ele acabou perdendo para o Bragantino, mas depois eliminou o Bragantino na Copa do Brasil. Em relação ao aproveitamento, o Vasco tem um aproveitamento melhor. Precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo das 2 equipes são parecidos. O Vasco tem ofensivamente em relação a vitórias e gols marcados uma leve vantagem. No segundo tempo, o Vasco vence muito mais, marca mais gols, porém sofre mais. O Vasco não consegue ultrapassar em relação à vantagem o Atlético Paranaense no quesito gols sofridos. Ou sofre a mesma coisa ou sofre mais, quase o dobro. Isso quer dizer que o Vasco precisa às vezes fazer o dobro da força do adversário para ganhar, porque apesar de marcar gol, ele sofre muito.
tá bom? O Vasco tem marcado bastante de cabeça, o Atlético Paranaense também, e o time do Vasco é o time que tem sofrido mais de cabeça entre os dois. 91% dos jogos do Vasco em casa tivemos 2 gols, e 73% dos jogos do CAP fora também. O cenário de over 1,5 começa com 1,36, que é uma odd ruim, bem ruim, mas no decorrer do jogo a gente pode olhar talvez para esse over 1,5. Tá? Principalmente ali terminando o primeiro tempo 0-0, pode ser interessante. Essa cotação do Vasco de 2,10 ela é justa para mim. Eu não vou contestar ela. Por quê? Porque o CAP, apesar de ter chegado ali na 4ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro, ele realmente não tem uma campanha fora de casa tão boa como o Vasco tem em casa, né? O problema se chamam lesões. Deixa eu dar uma olhada aqui na escalação do Vasco. Por quê? Não sei se eu vou ter essa informação, provavelmente sim, mas o time do Vasco, no jogo contra o Criciúma, ele não contou com o Verratti, se não me falha a memória. E isso foi um problemão, né? Eu acho que nesse jogo, preservado contra o Criciúma, por desgaste, Verratti retorna ao time. Perfeito. Então, eu não vou contestar essa odd do Vasco. Para mim é uma cotação justa, tá? No lado do Atlético Paranaense, o Fernandinho sofreu uma lesão contra o Belgrano e vai ser desfalque, tá? Isso é importante, é uma baixa importante, tá? E o Atlético Paranaense fará 2 jogos seguidos contra o Vasco, um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Alguns jogadores podem ser poupados. Isso é verdade. Olha só, o próximo confronto, depois do jogo da Série A, é da Copa do Brasil. E eu vou ser sincero com vocês na minha interpretação. Olhando a classificação, o Vasco ele tem praticamente o mesmo interesse do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, né? Buscar uma vaga ali mais próximo possível do G6 e se distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco começou muito mal o campeonato, mas já se recuperou. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Para qual clube é mais interessante focar na Copa do Brasil do que do Brasileiro? Para os dois. Porque nesse momento o Vasco já não é mais aquele clube que só se preocupa com o torcedor, com o estatuto, tudo mais. O Vasco agora é um clube empresa. Tá um sururu danado, né, por conta da 777, o caramba, mas o Vasco é um clube empresa nesse momento. Ele tem que dar resultado financeiro também. Todo time tem que dar, mas geralmente os clubes que se tornam um clube empresa, mais cobrança ainda, como é o caso do Bragantino. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, ele não tá nesse quesito ainda. Posso estar falando besteira. Mas o Atlético Paranaense, ele é copeiro. A gente costuma, ao longo das últimas temporadas, ver o Atlético Paranaense chegando em finais. Chegou na final da Libertadores 2022, né? Foi 2022? 2023, né? Foi 2022. 2023 foi o Fluminense. Então, é um clube que já vem disputando Copa do Brasil, semifinal, final, foi campeão contra o Internacional. Eu estava lá, acho que foi em 2019. Então, é um time que ele tem uma pegada mais copeira. Por isso eu não duvido, se tivesse que fazer uma balança de que quem iria poupar mais jogadores, eu não duvido que o Atlético Paranaense poupe jogadores para esse confronto contra o Vasco no Brasileirão, tá? O primeiro jogo da Copa do Brasil é o mesmo mando, ou seja, o Vasco joga em casa pelo Brasileirão e depois joga em casa pela Copa do Brasil. Então, os jogadores que provavelmente serão poupados, eles não vão ter que viajar, eles não vão ter que fazer um período de recuperação pós-jogo, eles vão ficar ali já treinando pensando na partida. E é 3 dias depois. Então, cabe a você, eu vou te dar um para casa, um deverzinho. Cabe a você, abriu a escalação, confere o último time que jogou contra o Belgrano, do Atlético Paranaense, para você saber quem é o titular, já que você às vezes não tem essa informação, e dá uma olhada quem que foi colocado em campo contra o Vasco. Quando sair a escalação, se o time do Atlético Paranaense estiver misto, essa cotação do Vasco ela passa a ter valor. Mesmo o Atlético Paranaense jogando de maneira reativa, e foi aquele termo que eu pedi para você lembrar. O Atlético Paranaense contra o Belgrano não precisou da bola, e ele jogou muito bem de contra-ataque. Na verdade, é uma característica do Atlético, né? Jogar dessa maneira. Vou tentar pegar o jogo aqui pra gente ver como que foi o desempenho do Atlético Paranaense. Eu vou mostrar 2 jogos aqui pra vocês. Primeiro foi o jogo do Atlético com o Bragantino, fora de casa, quando ele se classificou na Copa do Brasil. O gráfico verde é do Bragantino. Olha como o Atlético não precisou da bola para punir o Bragantino. Isso aqui são jogadas de contra-ataque. No jogo contra o Internacional, teve isso? Pouquinho. Contra o Belgrano em casa, não, porque ele acabou tendo mais posse, né? Mas contra o Belgrano fora de casa, olha isso. O gráfico do Belgrano é o verde. Olha como, mesmo com homem a menos, hein? Olha como ele não precisou da posse para matar o jogo. E agora joga contra o Vasco. E muito provavelmente, se o Vasco não poupar jogadores, imagina até que possa fazer, mas acredito mais no Atlético Paranaense poupando, o Atlético Paranaense não precisa da posse para punir o Vasco. O problema é, se vier com um time alternativo, o Vasco pode aproveitar. E se você encontrar essa escalação, né,
provavelmente você vai ter uma noção do time que tá jogando com menos titulares. Tem uma outra dica para você, se você quiser. O PDF de apoio. Pelo PDF de apoio, você consegue saber quais foram os minutos jogados de cada jogador. Eu listo aqui para vocês os principais 20 jogadores de cada equipe. E eu mostro quantos minutos por jogo ele jogou. Isso faz com que você tenha uma noção de quem são os 11 preferidos do treinador. É só você olhar aqui, ó. Quem tá mais verdinho aqui, ok? Ó, o Léo Jardim, que é o goleiro. Aí você vai, ó. O Verratti, o Leonardo, Paulo Henrique. Aqui fica sempre o nome completo do jogador, mas você vai saber definir quem é, tá? Aqui, e aqui o do Atlético Paranaense, ó. Você já vai conseguir ter uma noção. Utiliza, se você tem acesso ao PDF de apoio, essa função para saber quem são os titulares na hora que sair a escalação. Se você não tem acesso, fica o convite para você se tornar membro. Beleza? Para mim, então, com uma escalação mista do Atlético Paranaense, algo a favor do Vasco, uma dupla chance, um empate anula, uma vitória seca do Vasco, aí vai do seu método, pode ser interessante. No trade, um lei a pior equipe em campo no Atlético Paranaense. Se o Atlético não poupar, se o Vasco não poupar, aí eu tomaria cuidado para entrar a favor do Vasco. Por quê? Porque você provavelmente vai ver o Vasco com a posse. Ele fez isso contra o Corinthians, se eu não me engano. Ele fez isso recentemente contra o Fortaleza. Teve outros adversários que o Vasco teve um desempenho de posse muito boa. Mas o Vasco vai jogar contra uma equipe que não precisa da posse para criar perigo, ok? Então, se os dois times não pouparem, tirando a questão do Fernandinho, que foi lesão, a gente provavelmente vai ter um Vasco tendo que tomar muito cuidado no contra-ataque. E aí ele pode até se complicar. Nesse caso, eu iria mais pro lado do over 1,5, certo? Vamos montar os nossos jogos complementares? Na Série B, o Paysandu, que nesse momento está na beirinha da zona de rebaixamento, pega o Mirassol, que melhorou seu desempenho fora de casa, era bem pior. Já tem 3 vitórias. Tá? Nos últimos jogos, fora de casa, o Mirassol vem de 3 jogos sem derrota. Venceu o Curitiba, a Chapecoense e o Ceará. Então, é uma equipe que vem numa fase boa. Em casa, o Paysandu vem de 2 derrotas. Então, para mim, é um jogo parelho, né? Dá para colocar como um jogo para correção de preço. Não vou abraçar nenhuma das duas equipes. O Ceará pega o melhor visitante da Série B, que é o Novo Horizontino, que tem mais vitórias do que derrotas fora de casa. E o Ceará, dentro de casa, tem 6 vitórias, que é o mesmo número de vitórias do que o Novo Horizontino fora. Tá? Então, eu acho que essa cotação do Ceará ela podia ser um pouquinho mais elevada, tá? Mas vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Novo Horizontino para ver se ele está mantendo. Olha isso. Olha as invencibilidades aqui, ó. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho essa informação. O Novo Horizontino, ele não perde há 12 partidas. 12. Então, para mim, o Ceará é um favorito que pode se complicar. Eu também vou colocar o Ceará aqui na nossa base de correção de preço. Na Itália, se você gostou do que viu do Cagliari contra a Roma, se não me falha a memória exatamente, você pode acompanhar esse jogo contra o Como, que enfrentou a Juventus. Não faça uma baliza tão grande do desempenho do Como contra a Juve, porque é a Juventus, tá? Então é um jogo complementar aqui. Na Espanha, Villarreal e Celta Vigo com Iago Aspas, né, no auge dos seus 37 anos, um jogador extremamente constante que ajuda demais o Celta. O Celta, nesse momento, ele é um dos melhores times da La Liga. O Real Madrid venceu agora o seu jogo contra o Valladolid, se eu não me engano, e mesmo assim o Celta ainda continua ali na parte de cima da tabela. Para mim é uma equipe que não sei se poderia complicar a vida do Villarreal, mas os últimos jogos entre eles geralmente são jogos de gols. Eu gosto muito de pensar num cenário até de 3 gols e ambas marcam aqui, tá? Eu não duvido que o Celta, se perder, não duvido que ele caia atirando, ok? Para mim é um jogo complementar também com uma possibilidade de gols aqui. E até possivelmente de ambas marcam. Na Turquia, times que eu desconheço. Trabzonspor faz tempo que eu não trabalho. Na Argentina, temos o Boca Juniors, agora eliminado da Sul-Americana. Talvez possa focar um pouco mais aqui no Campeonato Argentino, enfrentando o Estudiantes. Aí você tem outra opção, né? Eu coloquei esse jogo às 9, mas você tem uma opção de jogos mais cedo, se você quiser. Eu vou deixar só o jogo do Boca. Bolívia, não. Bulgária, não. Chile, segunda divisão, não. Colômbia, também não. Dinamarca também não. Equador também não. Finlândia. Esse SJK aqui, geralmente ele é bem ranqueado, mas está em 4º lugar, também não. Olympiacos na Grécia joga contra o Kalitheia. Kalitheia é uma opção. Na Islândia joga o Vikingur Reykjavik, que eu acho que não está disputando nada de Champions. Está disputando Conference. Mas ele ainda não disputou... Não, já disputou sim o primeiro jogo com Santa Colônia. Então... Tá. Então pode ser que esse jogo até seja adiado. Talvez. Vou colocar como complemento. Israel. O Beersheva entra em campo. Eu acho que o Beersheva também está disputando alguma coisa de Conference. Tá. Ou ele foi eliminado? Foi eliminado pelo
Mlada Boleslav. Deve ser assim que se pronuncia. Não tenho certeza, também é um jogo complementar aqui. Segunda divisão da Holanda, para quem gosta de gols. Vou deixar as duas opções aqui para gols. Liga Peruana, não joga os times que eu costumo acompanhar. Na Polônia também não. E eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Já dá para complementar bem a nossa grade de segunda-feira, até porque segunda-feira é um dia para não puxar tanto o acelerador, né? Então eu vou deixar os nossos complementos aqui embaixo no link do Radar Esportivo. Aqui em cima tá a minha parceira Betfair. Se você não tem conta na Betfair, o link de registro está aqui embaixo. O meu curso tá aqui embaixo e agora, se você for até o final, você até consegue imprimir um certificado de conclusão. Tá ficando bonito, né? E é isso, meus amigos. O espaço está aberto aqui para vocês me ajudarem sempre com informações. Você que é torcedor do Vasco, do Atlético Paranaense, você que tem mais informações da Juventus, dessa nova Juventus, deixa também o seu like no vídeo se você puder, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Um grande abraço, é sempre um prazer e até a próxima.